Bom dia a todos, meu nome é Bárbara e hoje eu vou apresentar para vocês o artigo denominado Análise por HPLC de fase reversa de 8 vitaminas solúveis em água presentes no feijão arroz, Vigna umbellata. Esse é um trabalho apresentado ao programa de pós-graduação da Fundação Ezequiel Dias, coordenado pela professora Carolina Paula Moreira. Bom, para começar, eu vou relembrar um pouquinho alguns conceitos de cromatografia de fase reversa. Então, nós sabemos que a cromatografia de fase reversa é um dos métodos de separação, né, que passou a ser um dos mais utilizados aí para fins quantitativos e qualitativos. Sendo assim, ele possui algumas características comuns, como possui adaptabilidade, boa sensibilidade para determinações quantitativas, possibilidade de separar espécies não voláteis e tecnicamente instáveis e aplicações e determinações farmacêuticas. E a principal característica, então, da cromatografia de fase reversa é, então, ele é constituído por uma fase estacionária de menor polaridade e uma fase móvel de maior polaridade, como demonstrado aqui no esquema. Enquanto que a fase normal vai ter as polaridades invertidas. Então, quanto menos polar, maior é a força da fase móvel na cromatografia de fase reversa. Então, aqui é um esquema demonstrando isso, né? A força da fase móvel, da fase estacionária. E aqui é o detector detectando essas substâncias finais. Então, as fases, elas são denominadas, as cromatografias, elas são denominadas de fase normal, quando a fase estacionária é muito polar. Já em fase reversa, a fase estacionária apresenta baixa polaridade. Por isso que a gente usa, então, por exemplo, uma molécula de sílica, que vai ser ligada a essa cadeia carbônica de T18. Então, partindo disso, o artigo que eu escolhi para fazer a análise foi esse aqui, ó, a análise por HPLC de fase reversa de 8 vitaminas solúveis em águas presentes do feijão arroz, Vigna umbellata. Então, eles demonstram nesse artigo uma técnica de HPLC, né, que é um método simples, rápido, sensível e eficiente, e eles conseguiram quantificar 8 vitaminas solúveis em águas de 11 variedades desse feijão arroz. E os compostos, eles foram extraídos, então, para HPLC, de coluna de fase reversa, utilizando o detector UV. Então, para começar, o artigo, ele menciona o que são as vitaminas, né? As vitaminas, então, são nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento humano. Tem aí como funções principais o desenvolvimento do metabolismo de proteínas, carboidratos, gorduras e eliminação de radicais livres. Então, elas são extremamente importantes para a absorção de nutrientes do organismo. Elas são classificadas em duas, de acordo com a polaridade de interação. Então, são classificadas em vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, e as vitaminas solúveis em água, que no artigo ele denomina como WSL, que são aquelas que são solúveis em água, têm alta afinidade com a água, são polares, né? Então, as vitaminas seriam as vitaminas do complexo B e C. E essas vitaminas, elas necessitam de métodos de análise mais eficientes, como então o HPLC. A espécie escolhida foi o feijão arroz, é o nome de um feijão, né? Que foi a espécie selecionada para as análises. É uma espécie que apresenta alto teor de vitaminas, como tiamina, niacina e riboflavina. Ele tem sido consumido no Brasil, no Nordeste, em forma de grãos secos. E ele é popularmente consumido no mundo, mas na região asiática, na Ásia Oriental e no Sul também. E ele também é utilizado com a produção de massa verde,
é uma espécie forrageira e usada como adubação verde. Então, é aí uma espécie bem difundida pelo mundo. O HPLC de fase reversa, ele é então uma técnica de cromatografia líquida que ele vai envolver a separação de moléculas com base na sua polaridade. Então, aqui é um esquema demonstrando isso, onde a gente tem a fase móvel, os analíticos, a fase estacionária, e aqui é a extração dessas substâncias e aqui seria a análise final, né, com os picos de separação. E essas interações, elas ocorrem, essa separação ela ocorre com base em interações hidrofóbicas entre as moléculas do soluto da fase móvel e os ligandos fixados na fase estacionária. E ele foi usado com sucesso para análise de vitaminas solúveis em água, em espécies de, por exemplo, de outros alimentos. Por exemplo, já foi usado essa técnica de análise de vitaminas por HPLC do mel, grão de bico, quiabo, algumas plantas e algumas pré-misturas polivitaminadas. E nesse estudo, 9 vitaminas já foram identificadas, né, com o detector UV, que também auxiliou nessa análise. Então, o principal objetivo desse estudo foi desenvolver e validar um método de HPLC rápido e confiável para analisar vitaminas solúveis em água de 11 variedades do feijão-arroz. Então, basicamente, a metodologia utilizada foi iniciando aí o preparo dos reagentes com alto grau de pureza. Então, os reagentes eles foram misturados e preparados com esse alto grau de pureza. Esse alto grau de pureza vai ser extremamente importante no processo final, né? Para ter aí uma eficiência, uma resolução melhor dos picos. As soluções de estoque e tampão foram filtradas. Houve um preparo da solução de calibração com concentração pré-definida, onde a coluna ela foi pré-aquecida e, posteriormente, aqui esse daqui é o detector UV, ele foi utilizado para as análises também. E aqui seria o sistema de dados, onde contém a HPLC e a condição cromatográfica. Aqui demonstrando esquematicamente, uma figura esquemática do HPLC, que seria a fase móvel eluente, aqui a coluna, detector UV, interface e sistema de dados, que vai gerar para a gente a análise dos picos. Então, lembrando aqui que para a fase móvel foi utilizado como substância A, acetonitrilo, substância B, o tampão PDOH, depois foi realizada a etapa de eluição, injeção e coleção de dados, e inseridas também as amostras das 11 variedades do feijão-arroz. E a fase estacionária foi lavada com metanol e água no pH ácido para ativação dessa fase, dessa coluna. Assim, como principal resultado, nós obtemos que o método proposto ele permitiu a análise simultânea de 8 vitaminas do feijão-arroz. As diferentes vitaminas foram identificadas em comparação com os tempos de retenção para os respectivos padrões das mesmas. E aqui é uma figura esquemática demonstrando para a gente como foi realizado a análise dos picos. Então, aqui a gente tem a detecção das 8 vitaminas em diferentes comprimentos de onda, bem separados, como a gente pode observar aqui, né, para a vitamina B1, B3, B6, B5 e B9. Elas tiveram os picos bem delimitados e bem separados, sendo que aqui a vitamina B3 obteve o maior comprimento, pico, né, maior comprimento de onda. Então, essa detecção, então, ela foi bem eficiente e resolutiva. E isso foi possível graças ao auxílio do tampão, DPOH, que auxiliou nessa alta resolutividade. Então, aqui, lembrando também que o limite de detecção aqui foi 220 nanômetros, 268 nanômetros e 264 nanômetros. Aqui, sim, demonstra o efeito do tampão. Então, com a adição do tampão, obtivemos uma maior resolução desses picos e o comprimento de onda também, melhor resolução do comprimento de onda. Aqui, ó, com a adição do tampão e o pH também ácido.
Então, nós obtivemos, portanto, bons picos de resolução com esse tampão PDOH, com a utilização do detector UV e uma melhor reprodutibilidade usando essa taxa de transmissão de 1 ml por minuto. Esse é um cromatograma de vitaminas solúveis em água em padrão. Então, utilizando esse cromatograma de 3 concentrações diferentes dessa mistura padrão, dessas proteínas solúveis em água, e mais a amostra de arroz e feijão, é possível notar que não houve, então, flutuações ou mudanças no tempo de retenção do cromatograma. Isso, então, vai refletir em excelentes instrumentos do desempenho durante a análise. Podemos observar aqui que os picos ficaram bem delimitados, principalmente da vitamina B5, aqui e aqui. Outro grande resultado foi demonstrado nessa tabela. Então, essa tabela demonstra a precisão da resposta e do tempo de retenção intra e interdia. Então, aqui demonstrando as 8 vitaminas encontradas. Então, vitamina B1, vitamina C, vitamina B3, B6. B6 ela é encontrada em 2 formas diferentes, vitamina B5, B9 e B2. Aqui é a área, inter e intraday e o tempo de retenção. Como demonstrado na imagem, podemos observar que o tempo de retenção da vitamina B5 foi o menor de todas as vitaminas. E ela também obteve maior pico e maior resolução. Então, esses resultados mostram que os desvios padrão relativos intra e interdia para o tempo de retenção e para a área dos picos foram bem baixos e apresentaram, sim, boa precisão, especificamente para essa vitamina B5, que obteve um grande resultado. Como conclusão desse trabalho, nós temos que essa metodologia ela forneceu, então, um método simples, rápido e confiável, e uma técnica sensível para detecção simultânea e quantificação de diferentes vitaminas, de 8 vitaminas, no feijão arroz. E esse método ele incluiu também a digestão enzimática para essa liberação dessas proteínas e amido, seguido por limpeza na coluna de extração de fase sólida e análise de compostos extraídos por colunas de fase reversa com detector UV. Esse método também permitiu a separação eficiente dessas 8 vitaminas, com base na solução aquosa acidificada de acetonitrila, que também foi extremamente importante no processo. O tempo de análise foi curto, de apenas 13 minutos, que foram então suficientes para as análises. É um método também otimizado, que oferece boa linearidade, sensibilidade e precisão e exatidão. Além disso, esses procedimentos foram desenvolvidos e podem ser aplicados com sucesso para avaliação de outros tipos de grãos, não só o feijão, como foi demonstrado e citado também no artigo. A variedade de feijão-arroz que obteve maior quantidade foi a vitamina B5, que é uma variedade amplamente consumida também no Nordeste brasileiro. Então, ou seja, esse feijão-arroz ele é realmente, tem propriedades nutricionais muito importantes, principalmente aí no Nordeste brasileiro. E devido a isso, eu escolhi esse artigo que eu achei bem interessante, essa questão dele ser um alimento de consumo amplamente, mundialmente consumido, e também é um alimento altamente rico em nutrientes. Utilizando essa técnica, então, pode ser possível analisar essas vitaminas e podendo ser, então, possível ampliar para outros alimentos utilizando essa técnica. Agradeço a todos pela atenção. Uma ótima segunda. E aqui estão as referências do trabalho, Então, a gente utilizei esses 3 artigos do Perry em 2019, Tony, em 2002 e Vieira, em 2001. Muito obrigada.